Olá, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade por estar a apresentar este trabalho no vosso congresso. Os últimos anos ficaram marcados por desigualdade, desprofissionalização e desinformação. Vejamos, do ponto de vista económico, vimos processos de concentração das empresas de atividade jornalística à escala nacional e internacional e a formação de grandes oligopólios mediáticos. Vimos também um desinvestimento nas redações que levou ao afastamento de jornalistas séniores, um trabalho cada vez mais fixo, precarização do trabalho e menos tempo e experiência para verificar informação. Procura de informação mais atraente e suscetível de ampliar audiências, o que intensificou a aposta nas soft news e a tomada do entretenimento como valor notícia, levando a uma crescente tabloidização. Estamos perante várias crises no panorama jornalístico com diferentes dimensões. O negócio, a autoestima, as questões de organização laboral, a ética jornalística, a reputação, a credibilidade, a identidade, a narrativa, a verdade ou mesmo a crise democrática, a relação de confiança entre o jornalismo e o público, a falta de investimento nas práticas atuais ou a subordinação ao fast journalism, que não oferece nada de substantivo aos cidadãos, uma vez que não oferece nada daquilo que constitui a razão de ser do jornalismo, uma informação independente e crítica que nos ajuda a compreender e a agir sobre o mundo. O jornalismo envolveu-se em múltiplas crises e tornou-se mais híbrido e flexível, onde se moldam profissionais genéricos que consigam cobrir a multiplicidade de temas e áreas de um mundo cada vez mais amplo e disperso e que sejam capazes de responder à acumulação de tarefas simplificadas, sem foco na especialização ou na investigação, com tempo e dedicação. Assiste-se, por isso, a uma erosão do jornalismo de referência e a uma crescente ligeireza informativa, reflexo da supremacia dos apelos das audiências. Mas assistimos a um paradoxo. As redações nunca tiveram tantos jornalistas com cursos superiores e tão bem preparados, no entanto, com baixos salários, onde a tendência é a flexibilização, hibridização e polivalência de funções, com vista a um trabalho mais cooperativo, descentralizado, à distância e com recurso crescente a jornalistas a trabalhar em regime freelance, sistemas de outsourcing e de forma precária que, simultaneamente, têm de assumir um papel empreendedor constante à procura de novas oportunidades profissionais, assistindo à diminuição de exigência na prevalência de critérios jornalísticos nas opções editoriais e à sujeição destas aos humores e temperaturas das redes sociais. Em 2014, o estudo As Novas Gerações de Jornalistas em Portugal, coordenado por José Rebelo, caracterizou os jovens jornalistas como detentores de escolaridades elevadas que enfrentam um contexto de competição desenfreada e têm o acesso ao mundo profissional extremamente dificultado. A realidade destes jovens jornalistas passa, por exemplo, pela ausência de contratos ou de contratos de curta duração, quase sempre contrário às aspirações destes jovens que vivem numa incerteza profissional. Mas, passados 10 anos, como se encontra a nova geração de jornalistas portugueses? Aplicámos um inquérito a uma amostra por conveniência, composta por 40 jovens jornalistas portugueses até aos 35 anos de idade, de modo a compreender os desafios e tendências da nova geração de jornalistas em Portugal. Apesar de grande parte dos inquiridos possuir contrato de trabalho, um fator laboral que melhorou desde há 10 anos, a larga maioria já pensou em abandonar a profissão e a principal razão são os baixos rendimentos, que, de acordo com a amostra, variam entre os 500 e os 1.500 euros. O grau geral de satisfação com a profissão varia entre o satisfeito e o muito insatisfeito e consideram como pouco provável a possibilidade de vir a ficar desempregado num futuro próximo, apontando uma situação profissional como estável. No entanto, caso ocorra a situação de desemprego, a percepção é pouco provável conseguir voltar a ter emprego no jornalismo. Neste contexto, as expectativas de progressão na carreira são negativas. No que diz respeito aos valores da profissão, os inquiridos destacam a formação cultural e científica do jornalista, a credibilidade do título do órgão de comunicação social, a credibilidade do próprio jornalista, a competência técnico-profissional do jornalista, a independência editorial e a independência económica da empresa para a qual trabalham. Consideram ainda como muito importantes ideias como: o jornalismo deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais. Consideram também a promoção de uma pronta retificação das informações que se revelam inexatas ou falsas. A recusa de atos que violem a sua consciência é uma condição do jornalista.
A sociedade e a cidadania são preocupações fortes do jornalismo. E é uma preocupação forte do jornalismo dar voz aos que não têm voz. Curiosamente, a avaliação dos inquiridos a um papel que a literatura científica aponta como fundamental da atividade jornalística, a fiscalização de poderes, o tal quarto poder, não é a mais relevante, considerando-a apenas importante. Por outro lado, os inquiridos apontam como pouco importante a ideia de que o entretenimento deve ser encarado como uma preocupação forte no jornalismo, contrariamente ao que a literatura científica nacional e internacional aponta no quadro da crise do jornalismo. É ainda avaliada como muito relevante a importância de formação universitária para o desempenho da atividade jornalística. Concluindo, é importante não esquecer que a atividade jornalística desempenha um papel fundamental junto da sociedade portuguesa, uma vez que é responsável por informar, investigar, escrutinar e transmitir notícias e eventos relevantes aos cidadãos. Por isso, não nos podemos aliar das dificuldades impressas na profissão devido às várias variantes da crise do jornalismo que contamina todo o ecossistema mediático. Vivemos tempos cada vez mais exigentes e a um ritmo alucinante, o que cria a estes profissionais um conflito permanente entre os objetivos a que se propõem e o tempo, a qualidade, a formação e a remuneração para os alcançar. Há riscos evidentes apontados em 2023 pelo Observatório para as Condições de Vida e do Trabalho, nomeadamente para a saúde mental, sobrecarga, conflitos éticos, degradação da qualidade no trabalho, etc. No fundo, a profissão, apesar de ter dado alguns passos no que diz respeito a situações contratuais, muito devido à mobilização de normas legais laborais, entretanto implementadas, está comprometida pela precariedade laboral, tendo em questão remuneratória o foco central. Perante estes dados e na nossa condição de cidadãos, que notícias de qualidade esperamos vir a ler? Muito obrigado pela vossa atenção.